Olá, boa noite. Esperar o pessoal entrar aí na live. Oi, Anne. Michele já entrou. Que bom, Anne. Que bom que você conseguiu entrar. Eu coloquei o horário um pouquinho mais tarde, né? Eu acho que facilitou o pessoal para conseguir assistir ao vivo. Oi, Michele, como é que tá essa voz aí? A voz está um pouquinho prejudicada, mas eu tenho certeza que isso não vai ser impedimento para a nossa live. Não vai, não. Vou aproveitar para ajustar aqui a luz enquanto o pessoal está entrando. Maravilha. Acabei de fazer meu reiki. Eu também, acabei de fazer o meu, tô até meio zen. Que bom. Olha, a luz não está querendo ajudar muito. Tá muito Não, escuro para você? não, tá bom. Tá bom, tô visualizando bem aqui. Então tá ótimo. Ah, consegui mexer aqui. Foi, melhorou. Melhorou? Sim. Ah, então ótimo. Consegui dar uma ajustada. Quero agradecer pelo convite, tá bom? É sempre um Essa é só a prazer falar a primeira. respeito do reiki, uma delícia. Essa é só a primeira de muitas. Vai ser sempre um prazer, né? Vou me apresentar Ainda, aí para o pessoal quando você quiser começar o bate-papo, ainda mas. tem cristal, ainda tem baralho cigano. E Tem tem muita tanta coisa coisa. ainda. Tem cristal, tem baralho cigano, tem temas sobre mediunidade, Isso. espiritualidade, né? Muita coisa que é do interesse da maioria das pessoas. E cada vez mais eu percebo que chegam novas ferramentas, novas técnicas, e todas elas com esse mesmo propósito, de ajudar a gente a estreitar a nossa conexão com a espiritualidade. Exatamente. Bom, então deixa eu te apresentar. A Michelle é minha mestre de reiki, em reiki. Foi quem me iniciou nessa vida maravilhosa. Eu a descobri por acaso no Reiki 1, né? Coloquei no Google e tava lá, Michele, espaço mistura de luz, aqui no Valqueire. Eu falei, poxa, eu vou lá ver qual é. E assim, foi identificação na hora, né, Michele? Foi muito legal. E aí, desde então, a gente vem fazendo um trabalho junto. A Michelle é minha parceira no projeto da ação social que a gente faz. Eu entrei com a ideia e ela entrou com todo o resto, assim, se Comprei e me jogou, apaixonei essa ideia. se jogou no projeto e ela abre a casa dela para que a gente possa realizar essas ações sociais. E assim, foram duas, né, Michelle? A gente infelizmente não pôde fazer mais por conta da pandemia. Mas a primeira, a gente achou que fosse, vamos lá, vamos começar, de repente não Foi dá numa quórum. sexta-feira que a gente fez a primeira. Isso aí. Quando a gente fez a segunda, a gente viu como é necessário, né, Michele? Faltaram mãos Faltaram. para poder atender o pessoal, porque a gente passou o dia lá e assim, era gente chegando, e foi maravilhoso e a ideia não acabou, né? A gente Eu só vou teve que dar essa pequena pausa. explicando assim o projeto, né, para quem não conhece, foi esse projeto da ação social que a Ana idealizou, que eu abracei e que a gente contou também com a participação de outros voluntários. Sim, A gente ofereceu inicialmente começamos em março, então fizemos março e abril. Quando a gente foi fazer a sessão de maio, já não foi possível por conta exatamente. da pandemia, mas foi Ana também trabalhou com barras de access, eu trabalhei com o reiki, tiveram inúmeras alunas minhas de nível 2
que vieram para cá também trabalhar como voluntárias, se eu não me engano, foram 12 voluntárias. A Thaís acabou de entrar aí, ó. A Thaís com Oi, Thaís, o... meu amor! Nós vamos ter uma live com a Thaís também. Beijo A grande Thaís para fez você. com... Fez aurículo, fez massoterapia. Exatamente. Então, Thaís assim, também foi participou. Então, assim, isso. foi um sonho, né? Porque teve gente que passou, inclusive, nas 3 terapias, né? Fez barras, fez reiki, fez massagem, Isso fez aí. aurículo. Os atendimentos, eles foram com espaço de 20 minutos, né? Um atendimento, assim, mais Isso. rápido, para que a gente pudesse atender o maior número de pessoas interessadas. E a proposta era trocar o atendimento terapêutico por uma lata de leite em pó que foi doada para diversas instituições de caridade, instituições que ajudam outras pessoas, ou então a gente doou direto para as pessoas necessitadas. Então, assim, é muito a cara do reiki isso, é o amor envolvido, é uma energia de transformação. Esses eventos, eles são importantes para que as pessoas que nunca se submeteram a uma terapia energética, uma terapia holística, elas possam sentir o que é aquilo. É bem Exatamente. revelador, é bem transformador, né? E aí vou explicar, se você me permitir, Ana, um pouquinho aí do Claro, reiki. vamos lá. Eu Eu separei sou bem... até aqui uma. Eu e as meu cronograma, minhas Ah, perguntinhas. tranquilo, vamos lá. Vamos começar a falar Eu e sobre o minha reiki. caminhada no reiki. Às vezes as pessoas me perguntam se é necessário algum preparo, se é necessário algum pré-requisito para se iniciar no reiki. Na verdade, não. O reiki, ele é uma energia, o reiki é uma terapia e o reiki é uma filosofia de vida também, já que o reiki ele é pautado em alguns princípios que estimulam a gente a refletir sobre determinados valores, alguns princípios que estimulam a gente a refletir sobre como a gente vem se comportando, qual é a natureza dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? É uma energia que está muito ligada com a nossa evolução espiritual, né? Com a nossa própria evolução também. Como eu falei lá na frente, eu acredito que o reiki, o baralho cigano, são ferramentas que vêm para estreitar a nossa conexão com a espiritualidade. E o Uhum. bacana do reiki é que o reiki, ele não é religião, ele não tem nada a ver com religião. É uma prática energética, pode se considerar uma prática espiritualista, mas no conceito de que o termo espiritualista é um termo que compete ao homem como um todo. O homem, desde a sua criação, ele tem a possibilidade de vivenciar essa vida espiritual e não de se afastar dela. Eu acho que é por isso que tem tanta gente adoecida nos dias de hoje. Que as pessoas Sim, só estão cuidando da matéria e não estão cuidando do espírito, não estão cuidando do lado emocional, né? Não estão cuidando exatamente. da natureza dos seus pensamentos. Então, o reiki ele vem trazendo os 5 princípios, falando assim, tipo Alcoólicos Anônimos, só por Eu hoje. tenho os meus inscritos aqui no meu quadrinho, que todo dia eu leio. Tá aqui, junto com os Então, símbolos para não esquecer. só por hoje eu viverei sem raiva, Isso só aí. por hoje eu viverei sem preocupações, só por hoje eu serei grato por todas as bênçãos recebidas na minha vida, né? Só por hoje eu vou viver honestamente do meu trabalho. E só por hoje eu vou amar e respeitar todos os seres vivos, começando por mim mesmo. Que é uma coisa que as pessoas mega que se esquecem de fazer. Exatamente. Então, reforçando, você pode ser católico, evangélico. Eu tenho alunas minhas, reikianas, que eu ajudei a formar, que são evangélicas, que são católicas, candomblecistas, umbandistas, que não praticam nenhuma religião, mas que querem cada vez mais estreitar e fortalecer esse vínculo com a própria espiritualidade. Na verdade, assim, é uma canalização, não é isso? Isso, Não porque a tem a ver energia com. reiki, eu vou explicar um pouquinho do reiki como energia, né? O reiki, ele é uma energia, se a gente for fazer um resumo, é energia espiritual. Nesse contexto de que a espiritualidade faz parte do ser humano, desde a sua essência, desde a sua formação. Então, até quando a gente olha o vocábulo, a palavra reiki, né? A primeira sílaba rei está associada à alma.
aquilo que vem Uhum. do espírito. E a palavra ki está associada a uma energia vital, que é aquilo que a gente precisa, né? Também é chamado de chi em algumas outras culturas, acho que na chinesa chama de China, que eu vi. isso. E a junção Índia, disso prana. no prana, exatamente. E a junção disso faz essa energia e a gente, como reikiano, uma vez que a gente passe por um seminário de formação, em geral, os seminários de formação em reiki, eles levam um dia de duração para cada nível. Então, gente, é tão simples. Algumas horas, 4 horas e meia de um seminário de formação. Você recebe a teoria, vai aprender o que é reiki, os benefícios, como se auto-aplicar, como aplicar em terceiros, como aplicar no ambiente, nas plantas, nos animais. É algo assim tão grandioso, desde que você faça isso por um mestre habilitado. E aí é Uhum. muito importante você também procurar conhecer quem é o seu mestre. E assim, isso serve para tudo, não só para o reiki, né? Avaliar um mestre é saber se esse mestre ele segue os valores que ele prega. Exatamente. Que senão não Porque não faz sentido. adianta, é isso aí. Não A adianta nem pessoa. seguir os 5 princípios e falar que é mestre em reiki, né? É, eu acho muito legal a gente falar que para você, a gente não precisa acreditar no reiki para que se propague o efeito, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não acredito em reiki, eu não acredito nessas energias. Você não precisa acreditar, não é Você não isso? precisa acreditar, e aí, às vezes, quando as pessoas vêm para receber reiki pela primeira vez, até nos atendimentos sociais a gente tem essa experiência, a pessoa fica assim: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar Uhum. repetindo alguma coisa na minha cabeça, alguma afirmação? Aí a gente orienta: você não precisa fazer nada além de se colocar numa postura receptiva, né? Dizer assim com a sua postura: eu estou aberto para receber essa energia. É só isso que você precisa fazer. Não precisa acreditar. Tanto é que a gente aplica reiki nas plantas e elas se recuperam. A gente aplica reiki nos animais e eles têm uma melhora. E nem a planta, nem o animal tem essa consciência, né? De escolher se eu acredito ou se eu não acredito. É Uhum, por aí. perfeito. E a gente também pode enviar reiki a outras pessoas que distantes, né? Não precisam estar presentes. Então, o O reiki. ideal é. Pode falar, desculpa. Não, pode falar, termina aí. O ideal é que a gente peça o consentimento dessas pessoas, mas o reiki é uma energia de puro amor, né? Então, Uma energia de puro independente amor. da situação, a gente pode enviar, porque é só amor que está sendo emitido ali o tempo todo. É uma energia que é pura luz, é uma energia que é puro amor, é uma energia que veio para transformar o mundo, na minha opinião, tá? É muito bacana as pessoas serem tratadas terapeuticamente com reiki. É muito bom porque a gente precisa se cuidar. Mas também é muito bom que a pessoa pense em se tornar reikiano. E aí, voltando ao que eu comecei a falar lá atrás, não é só o seminário de um dia e a iniciação através das mãos de um mestre habilitado. Para você se chamar de reikiano, você precisa vivenciar os princípios do reiki e investir na sua autoaplicação. Porque Uhum. essa autoaplicação de reiki é ela que ajuda você a se transformar. A sua energia muda. É como se você tirasse assim alguns bloqueios da sua cabeça. É como se houvesse um bloqueio e a energia reiki, nesse processo de autoaplicação, ou até mesmo através do tratamento de outra pessoa, ela vem e tira essa máscara, essa venda que não tá permitindo que você veja as coisas que precisam ser vistas, que está bloqueando Que as precisa ser sugestões da mudado, espiritualidade transformado. maior. Uhum. Você falou num ponto, Ana, muito interessante, que é o reiki à distância, né? Os reikianos, a partir do nível 2, eles ganham símbolos que permitem que o reiki seja enviado à distância. Isso daí já, É assim, maravilhoso. traz uma amplitude muito grande. A cada nível de reiki, só explicando assim a estrutura, né? O nível 1 é o despertar, onde a pessoa se torna reikiano, recebe o primeiro símbolo, que é o Shokurei, que dá acesso ao corpo físico, ao perispírito. A pessoa vai começar o despertar dela com a energia. No nível 2,
ganha mais dois outros símbolos, o Sei-Reiki e o Hon-Shaze Shonen. São símbolos que atuam como uma chave de acesso ao corpo emocional e ao corpo mental, sendo que o Hon-Shaze Shonen ele também abre para envio do reiki à distância e para envio do reiki para outros tempos, o tempo passado Passado e e o também o tempo futuro. futuro. Então, é uma Perfeito. possibilidade das pessoas estarem tratando traumas, às vezes traumas de infância, ou traumas por conta de um rompimento, de um bloqueio. A energia reiki, ela é, assim, muito transformadora. Assim como foi até uma coisa que você deu como exemplo, que seria, por exemplo, uma pessoa com muito medo de avião, e ela tá naquele movimento de muito ansiosa, não está se sentindo bem, e aí faz o envio de reiki a essa pessoa para que ela se A gente sinta mais segura, ela pode se sinta mais programar leve, o envio do programar reiki. para o É isso futuro. aí. Perfeito. Um professor, um mestre ou um reikiano de nível 2, ele já é habilitado para programar o envio do reiki para a energia começar a atuar a partir para um Uhum. determinado evento específico. Então, pode ser sim uma pessoa que tem medo de avião e precisa de fazer uma viagem. A gente pode fazer uma programação para enviar reiki para o momento daquela viagem. Às vezes a pessoa está passando por uma entrevista de emprego, está mega nervosa. A gente pode programar o envio da energia para esse momento específico. Às vezes um conflito de família, né? Nesse momento que a gente está vivendo, eu tenho visto muitos conflitos familiares, Sim, muitas porque as coisas que pessoas estavam estão mal ali resolvidas, convivendo, exatamente. Tá tendo que se muitas coisas. juntar. Exatamente. Muitas coisas mal resolvidas estão vindo à tona para serem, né, ressignificadas, curadas. Então, Uhum. às vezes, você vai lá na casa do seu parente, ou então vai conversar com seu marido, uma situação delicada, você pode programar o envio do reiki para aquela situação. E aí eu queria Legal. explicar, não é que vai mudar o resultado, tá? Mas aquela energia vai te trazer um ancoramento, uma tranquilidade, né? Uma paz para você poder estar lidando melhor com aquela situação. A Claudinha colocou aqui, eu tô louca para fazer o curso com a Michelle. Eu falei, olha, perdeu, semana passada teve, foi o nível 1, não foi? Que você fez o curso da semana passada? Não foi? Com a Foi, eu tive Nilza, a uma Nilza também está turma. aqui presente. Beijo, meninas, pratiquem bastante, hein? Ser reikiana é a prática do dia a dia. Não é só o seminário e a formação de um momento Não. só, não, né? Eu tenho a minha agenda, estou montando a minha agenda de reiki. Mesmo na pandemia, tive que fazer uma adaptação, não está dando mais para ser presencial. Eu Uhum. sempre dei os cursos presencialmente, mas nesse momento a gente tem que ter, né, a sensibilidade de mudar para o nosso benefício, para a nossa segurança. E assim, como eu expliquei para você, se a gente tem símbolos, né, tem ferramentas que nos permitem trabalhar com o reiki à distância, a iniciação do reiki à distância, fazer um curso, receber a teoria online e no final daquela teoria você receber uma sintonização, é perfeitamente possível, tá Não, bom? eu vivi Senão não isso, né? condiz o que você está ensinando, Sim. né? E aí eu acho bacana que às vezes a pessoa vira para mim e fala assim: ah, mas eu queria que fosse presencial. Aí eu falo assim: ó, presencial não é possível no momento, mas vamos parar para pensar? Vamos supor um cenário que você estivesse aqui presencialmente para fazer a sua iniciação. Você vai estar vendo a energia reiki no ambiente? Você vê ela sair das minhas mãos? Você não vê. Você crê que aquilo dali está acontecendo. Basta Uhum. isso. Você está aberto e crer. Porque a energia, gente, ela é sutil. Ela não é densa como a nossa matéria. Sim. Então, ela viaja pelo espaço-tempo, ela rompe as distâncias, as barreiras geográficas. Eu acho até que é um contrassenso muito grande. Uma pessoa que trabalha com reiki, que envia reiki à distância, ter esse pensamento de que não é possível fazer E uma só pode ser iniciação. presencial. Exatamente. A energia reiki é uma energia inteligente, né? E ela vai sempre na quantidade certa. Ela sabe a quantidade que ela tem que ir, não é É, isso? eu quero explicar um pouquinho esse conceito da energia inteligente, que existe uma polêmica em torno disso. Por que a gente pode chamar a energia reiki de uma energia inteligente? Eu me fundamento em falar que ela é inteligente porque eu considero ela uma energia espiritual, né? E o espírito é o princípio inteligente que vai estar o quê? Manipulando, que vai estar dosando.
A gente, quando está num atendimento com o reiki, a gente não está só. É um ledo engano a gente achar que vive sozinho com a nossa consciência o tempo inteiro. A gente não vive sozinho. Nós todos temos uma equipe, uma família espiritual. A gente tem uma equipe espiritual, a gente tem uma família espiritual. Aí você pode chamar do meu anjo de guarda, meu mentor espiritual, que Mestre somos de todos luz, sim. né? Então, assim, é bem bacana, nessa abordagem que eu sigo. E a energia, ela não tem excessos também, não corre o risco de muito reiki. Ai, eu acho que eu me auto-apliquei muito reiki, porque eu me apliquei de manhã e me auto-apliquei de noite. Não existe isso. Se no seu coração você sentiu a vontade de se auto-aplicar, vai lá e se auto-aplica. Até Mas não porque não existe deixa excesso. o terapeuta cansado, né? Tem isso também. O terapeuta não E fica exausto. isso então é um bônus, né? Exatamente. Isso é um bônus de trabalhar com a energia reiki, né? A energia é canalizada, a gente não passa a nossa energia. Nós Então, eu somos sei que o apenas o reiki, canal, né? exatamente, que você seja um canal, tipo o bambu, né? Tem muita essa analogia com o bambu. A energia reiki, ela segue um fluxo que ela entra pelo nosso chakra da coroa, vai até o nosso cardíaco, nosso chakra cardíaco, que o coração é a bomba do reiki. E ali é distribuído o reiki para os nossos braços, nossas mãos e para todo o nosso corpo, para todas as nossas células. Tem até quem diga Uhum. que cerca de 70% do que eu canalizo vai na aplicação de terceiros e 30% fica comigo. Então, Sim, não deve haver um desgaste do terapeuta enquanto está realizando a prática do reiki, atendendo alguém terapeuticamente. Quero fazer uma observação. Se isso está acontecendo, se a pessoa está trabalhando com reiki, atendendo outras pessoas, está ficando muito cansado depois da aplicação, vale ela reforçar a quantidade de autoaplicações que ela faz. Porque o reiki, ele é acumulativo. Se você está se sentindo cansado, é porque você ainda não está um canal assim muito energizado para estar trabalhando, cuidando do outro. Lembrando que quem quer cuidar do outro tem que primeiro cuidar de si, né? Para não exatamente. Um dos adoecer. princípios, Básicos do exatamente. terapeuta. É isso aí. A gente também fala muito que o reiki ele não tem polaridade, né? Então, no caso, ele pode ser aplicado junto a outras técnicas. Ele não interfere. Você gosta muito de aplicar reiki com cristais. Eu Exato. poderia usar reiki numa sessão de bioalinhamento. Eu posso usar o reiki se eu achar que é necessário numa sessão de barras de axis. Uma não vai interferir na outra. De forma alguma. O reiki ele tem as três polaridades: a polaridade positiva, negativa e a neutra, né? Ele se ajusta sozinho à necessidade daquela pessoa que está recebendo o tratamento. Então Uhum. você pode conjugar com qualquer outra prática terapêutica que o reiki só vai estar potencializando ela. Eu tenho até um amigo que trabalha com um mestre em reiki também, meu amigo, André. Beijos, não sei se ele apareceu por aí. E aí ele fala, ele atende num consultório, ele pratica acupuntura, né? E algumas coisas, mais técnicas assim, mais ligadas à fisioterapia. Uhum. Mas fisioterapia, seitais, são técnicas assim mais corporais, né? Do que energéticas propriamente dito. E aí ele aplica reiki nas agulhas, né? Que vai usar na Olha, acupuntura. Então a sala está preparada com reiki, o reiki está nas agulhas, o reiki está na maca. Quem trabalha com massagem também pode aplicar reiki nas mãos antes de começar um atendimento, né? Pode fazer o selamento dos chakras, independente de você usar reiki na pessoa que você está atendendo ou não, que que é o isso que eu já é faço. também, já traz uma proteção energética para você estar captando o menos possível do campo de energia daquela pessoa, né? Porque Uhum. isso é natural. A gente faz trocas energéticas o tempo O tempo inteiro. Não todo. é porque é reiki, né? Se eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa começa, ó vida difícil, ó azar, ó sofrimento, você já não começa a se sentir mal com a energia daquela Sim, pessoa? E isso é da natureza do ser humano. Sempre vão existir pessoas assim amparadoras que doam energia e pessoas que estão numa condição de necessitadas, que vão estar sugando energia. Seja porque elas se acostumaram a ser assim,
seja porque elas estão passando por um momento delicado. Então, E essa aí, troca acontece naturalmente. e aí cabe a gente saber o que que nós vamos fazer com essa energia que a gente está recebendo do outro, né? Exatamente. Se a gente já está preparado, se a gente já está forte ou não, se a gente está tão aberto a receber as outras coisas que a gente acaba absorvendo um pouquinho disso tudo. Por isso que eu acredito que o selamento é importante. A autoaplicação, o selamento, só para explicar, gente, quem é reikiano já do nível 1, aprende uma técnica onde você coloca o símbolo Shokurei em cada um dos 7 chakras principais, tá bom? Uhum. E é uma proteção que traz para você. E aí, antes de você atender alguém terapeuticamente, é super recomendado que você faça isso. E manter a sua autoaplicação, a reflexão sobre aqueles princípios que eu falei lá no início, né? Só por hoje, não sentirei raiva. É uma coisa super simples, né? Mas olha o tamanho da transformação que é você não sentir raiva só por hoje. Você se policiar, você não se preocupar só por hoje. Você acaba desenvolvendo a confiança, acaba desenvolvendo o amor, acaba se melhorando como pessoa. E é essa que é a proposta do Reiki. E a cada dia que você vai lá e lê os 5 princípios, ou então pensa nos 5 princípios, você já faz sua autotransformação, né? Você consegue começar, você muda seus pensamentos, você já vira a chavinha e já muda Vira a chavinha completamente o e vira seu dia a bem. dia. Exatamente. Então, assim, isso para a evolução espiritual é fantástico. É esse o É, eu caminho. sou. É esse é o caminho, exatamente. O selamento dos chakras eu faço, como você me ensinou. Minha auto-aplicação. E assim, é como eu falo, né? Quando eu saio da sessão de reiki que você aplica em mim, quando você fala que você não está sozinho, o terapeuta nunca está sozinho, e eu digo sempre a você, né, que a sensação que eu tenho é de como se eu estivesse sendo abraçada, carregada por várias pessoas, assim, mas com muito amor. É Isso é isso muito que, real, a gente sente de verdade. de É o verdade, mesmo que eu sinto quando eu vou na sua sessão de barras de yoga. que você não Adoro! consegue descolar da maca. Camilinha, amiga da Índia, que bom que você está aqui, meu Adoro e amor. apago, gente. Pensa numa pessoa que apaga na maca. Sou eu. Me Fico, entrego ali. Michele, acabou. Mas é muito bom, a sensação é essa mesma, né? De estar sendo cuidada, de um carinho muito legal. É muito bom isso. Falando agora um pouquinho dos benefícios do Reiki, eu botei aqui algumas coisas só para a gente pontuar. São infinitos, né? Os benefícios do Reiki são, enfim, maravilhosos. Então, a pessoa tem um relaxamento profundo, redução da ansiedade, do estresse, eleva a imunidade. Acho que isso é muito importante, né? A gente falar sobre isso agora, durante essa época que as pessoas estão muito preocupadas com a imunidade. E aí é interessante como aumentou a procura por até terapias integrativas, uma alimentação mais Autocuidado, né? saudável, é o autocuidado, exatamente. E assim, tantos anos, olha quanto tempo o reiki surgiu quando? Você sabe exatamente a data? O Reiki surgiu em 1922, 1923, lá no Japão, com o mestre Mikao Usui, né? E aí ele veio aqui para o Ocidente, ele entrou pelo Havaí. Aqui no Brasil, eu acho que ele chegou em torno dos anos 80, 81, por aqui. Então, Uhum. assim, o Reiki no Rio de Janeiro, né? Desde 1980 e bolinha. Pois é, e assim, as pessoas. Se você, algumas pessoas eu pergunto, você sabe o que é reiki? Não, não sei. E E aí agora, durante. eu também não posso julgar, porque, por exemplo, o Reiki também caiu na minha vida assim de paraquedas. Eu nunca tinha ouvido falar a Sim. palavra Reiki até poucos anos atrás, né? Uhum. O Reiki ele chegou na minha vida em 2017. Eu me lembro que eu estava procurando alguma coisa que fazer da minha vida diferente, que eu não estava mais satisfeita de trabalhar no mercado corporativo. Fazer um E sentido aí, maior, né? nas minhas pesquisas da internet, atravessou a palavra Reiki. E aí eu fiquei, pô, o que é reiki? Fui olhar, falei, interessante isso. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, eu já estava fazendo o meu seminário de reiki nível 1. E assim, nossa, durante a minha iniciação, eu senti assim uma energia tão forte,
E depois com a autoaplicação, os 21 dias que a gente vive depois da iniciação do Reiki de autoaplicação, que aí assim foi uma paixão, foi um amor sem tamanho. Você falou assim, o Reiki ele traz um relaxamento profundo, né? É muito comum que a pessoa, quando está recebendo o Reiki, ela durma. E eu já vi gente dormindo difícil de acordar, né? Já vi. Teve uma pessoa que eu atendia, aí eu falei assim, senhora, né? Falei o nome dela lá, acabou. Aí ela, acabou. Sabe que ela virou de lado na maca de Não vou, não. continuou. Aí eu falei assim, caramba, tinha outra pessoa para atender, mas ainda bem que era da mesma família. Aí eu fui lá na segunda pessoa que estava esperando, olha, a fulana dormiu. Posso fazer o reiki você sentado, aplicar você? Só tinha uma maca, né, no dia. Só é um terapeuta, precisa de uma maca montada. Botei ele sentadinho e fiz a aplicação dele de reiki. Então, assim, para quem está vivendo ansiedade, estresse, eu super recomendo o reiki e a meditação. Para mim é uma dobradinha infalível. É infalível, né? Ainda vou fazer um bate-papo sobre meditação, porque na última live, algumas pessoas falaram que não sabiam meditar, que não sabiam como começar uma meditação. Então, Difícil, né? pois Tem que é, então esvaziar a assim, mente. Não é bem assim não, né, gente? Não dá exatamente. para esvaziar a mente. Ó, minha amiga Priscila acabou de entrar, ela vai ser a minha convidada da semana que vem. Pri, um beijo. A Pri foi uma das... na verdade, foi ela que me iniciou nessa vida holística. E aí, semana que vem, o bate-papo vai ser com ela. E, Michele, explica um pouquinho pra gente o seguinte. O reiki tem a ver com os chakras. Como é que é isso? A relação Então, dos a chakras? gente tem, na verdade, o reiki, toda a prática energética tem a ver com os chakras, né? Se a gente considerar que os chakras são vórtices, são redemoinhos de energia, estão acoplados aí no nosso corpo energético, tanto puxando a energia vital, como também jogando para fora aquilo que não nos serve mais. Então, chakra faz parte da verdade do ser humano, seja lá qual for a prática que está se falando, principalmente as práticas energéticas. E nas posições de autoaplicação que foram estabelecidas quando o Reiki veio para o Ocidente, elas estão muito associadas aos chakras. Tanto é que a Uhum. gente tem a posição de aplicação no laríngeo, no cardíaco, no plexo solar, porque já são pontos chaves onde o chakra já vai estar absorvendo diretamente aquela energia e fazendo as transformações que a gente está necessitando no nosso corpo. Uma coisa que eu queria falar sobre o Reiki é que ele não fica obsoleto, tá, gente? Então, tem reikianos que às vezes já se formaram aí, sei lá, 2, 3 anos e pararam de usar. Não desanima. Tá com dúvida? Pesquisa lá na internet como é que traça o símbolo, repete o mantra e começa a sua autoaplicação. Uma vez você iniciado, É isso que eu você ia está falar. iniciado. Não fica Você não obsoleto. perde isso. Você não perde. Você vai voltar a se sintonizar com a energia e a energia ela vai voltar a fluir e fazer as transformações necessárias na sua vida. E falando agora um pouquinho dos níveis, tem o reikiano nível 1, nível 2, nível 3 e o mestre, correto? Exatamente. O nível 1, né? Eu falei o corpo físico. Nível 2, a gente vai tratar do corpo mental e do corpo emocional, que é onde ganha esses símbolos para envio do reiki à distância. E o nível 3, a gente ganha um símbolo que é uma chave de acesso ao corpo espiritual, né? E aí a gente acaba Capaz. também ressignificando muita coisa na nossa vida em termos de espiritualidade. Eu percebo que muitos caminhos se mudam, os caminhos mudam. Algumas portas se fecham e outras se abrem largas para a pessoa caminhar, né? Porque o nível 3 ele fala muito de você ser mestre de você mesmo. Então, quando você assume para a sua vida essa responsabilidade, essa consciência de que você é o seu mestre, você começa a olhar para as outras pessoas que de repente estão te liderando numa vida espiritual e começa a fazer determinados questionamentos. Não é avaliando a pessoa, mas Uhum. avaliando o contexto como um todo.
né, essa prática realmente. Então é muito comum que as pessoas ou se aproximem muito de determinado caminho ou mudem. E depois tem o nível 3B, que é o mestrado, onde o reikiano que já passou pelos 3 níveis pode estar fazendo um curso de formação para se tornar um mestre em reiki, onde ele vai ter o canal de reiki ainda mais alargado, é porque é gradual, né? V1 é assim, o canal, Uhum. o reiki entrando, nível 2 vai abrindo, nível 3 e nível 4. Então, o nível 4 serve para você ampliar o seu canal de recepção da energia e também para você receber os símbolos que te permitem iniciar outras pessoas como reikianos nessa jornada. E qualquer pessoa pode se tornar um reikiano. Gente, tem alguma coisa ruim do reiki? Não tem, porque Não só tem. fala coisa boa. Olha É porque só, algumas pessoas até qualquer me pessoa pode ser perguntam, reikiano. mas eu não entendo nada, eu não sei nada, e eu não sei. Mesma coisa com barras, nos cursos de barras, mas eu não... qualquer pessoa que queira Qualquer pessoa pode ser reikiano. Você pode ser aprender, que queira. analfabeto e ser reikiano. Você não precisa nem saber ler nem escrever. Basta você querer, tá? Em qualquer idade. O que eu recomendo é que as pessoas já tenham uma maturidade, né? Pessoas muito jovens precisam de uma orientação adequada para a faixa etária delas. E eu Uhum. costumo fazer mais para jovens, assim, acho que a partir dos 16, 17 anos convém. Menos do que isso, eu já tive a experiência que às vezes a criança, o adolescente não tem muito foco ainda, não sabe muito o que quer, mas não é proibido porque não faz mal nenhum, né? Então, qualquer pessoa com doutorado, analfabeto, pode ser reikiano. A aplicação do reiki é algo muito simples, tá? Você precisa só das suas mãos e de querer, porque a energia tá ali, ó, vibrando 24 horas do dia. E falando um pouquinho agora da duração do reiki, né? Porque a gente vê até os nossos próprios dias de ação social, a gente faz os atendimentos ali até 20 minutos, e em outros lugares 10 minutos, mais uma sessão de reiki tem a duração maior. Independente da duração da sessão, a energia reiki está sendo enviada da mesma forma, A não é energia isso? está sendo enviada da mesma forma. No atendimento social, para que a gente possa atender o maior número possível de pessoas, a gente delimita um tempo. Aqui a gente acordou 20 minutos, mas realmente já vi lugares que é 10 minutos. Mas 20 Uhum. minutos, gente, dá para fazer um bom atendimento de reiki, tá? Até mesmo quando eu faço meu atendimento individual aqui no meu espaço holístico ou à distância, é uma outra abordagem, né? Que aí a pessoa preenche uma ficha de anamnese, eu vou tentar entender quais são os motivos que ela está vindo buscar terapia, e aí eu agrego também outras ferramentas para poder estar ajudando essa pessoa, e aí entra todas essas terapias complementares que a gente tem para oferecer. O Reiki também permite a gente trabalhar com programações, reprogramações mentais, criar hábitos melhores. Tem uma cirurgia psíquica que a gente faz, que é a cirurgia psíquica Karuna, que para reikianos do nível 3. Então, assim, ó, são tantas as possibilidades que aí o tempo ele vai se estendendo. Então, o tempo da sessão vai ser de acordo com a disponibilidade daquela pessoa, de poder estar ali, o tempo de duração da sessão. Você gosta muito de juntar cristais com o reiki, né? Na aplicação do reiki, você gosta muito dos cristais. Eu tenho os Os meus aqui, cristais, presentes seus. não, os cristais eles respondem muito rápido, né? A terapia com cristais traz uma resposta muito rápida. E com o reiki, ela fica ainda mais potencializada. Então, como a pessoa já está lá na maca e eu estou aplicando o reiki, eu já posiciono os cristais que foram escolhidos baseados naquela entrevista, né? Aquela anamnese, aquela entrevista que eu fiz, para poder estar harmonizando, poder estar tratando da melhor maneira aí o meu cliente. Pra gente, assim, pra gente fechar, até porque eu sei que a sua voz já tá aí bem, Eu bem estou fazendo roquinha, né? muito reiki no laríngeo, né? É, Porque a garganta é meio ruim, mas tá não, saindo bem mas a voz, tá tá até indo bonito. bem, tá indo bem. Pra gente falar que o reiki, ele foi reconhecido no Brasil pelo SUS.
Isso é bem legal da gente comentar, porque, assim, de uma certa forma, essas terapias integrativas, elas ainda não são Regulamentadas. regulamentadas, ainda não era nem isso. As pessoas ainda têm muito receio com tudo isso, né? Então, mas tudo bem. Então Mas é cada legal a vez gente isso vai falar dando tudo isso. certo. É que o Reiki é reconhecido pelo SUS e foi em Exatamente. 2017 e tem até um projeto, se eu não me engano, da OAB com aplicação de Reiki, aplicação de barras, que está sendo muito bacana também. Então, assim, é uma ferramenta, é uma energia de cura, de, de luz, né, isso, de amor, Total. que só quer o bem. Então, eu acho que Sabe, sabe aquilo que eu repeti? Oi? quem não experimentou, Tá experimente, perdendo tempo. perdendo tempo. Ana, eu queria que alguém aí que está assistindo aí a live escolhesse aí para mim um número de 1 a 5, por favor. O primeiro número de 1 a 5 que vier, eu vou fazer uma leitura aqui. Eu queria que alguém aí que está assistindo a live escolhesse um número de 1 a 5. Vamos ver quem vai colocar o númerozinho. 3. Então vamos lá. Não, acho que 9, Priscila, 9 aqui. Não, 3, de 1 a 5. Ah, 3, Pri, de 1 a 5, amiga. foi o 3, primeiro que eu vi aí, foi o 3. sim. Bom, vamos lá. É baseado no terceiro princípio do Reiki, que eu falei para vocês, né? Então, quem escolheu esse terceiro princípio vai estar falando, ó, só por hoje eu serei grata por todas as bênçãos recebidas em minha vida. A gratidão abre portas em nossa vida. Todos somos merecedores de receber o melhor, mas também precisamos desenvolver o hábito de agradecer por tudo, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins. Quando você manifesta gratidão em seu coração, emana um sentimento muito vivo, um sinal fortíssimo para o universo que direcionará a você mais daquilo que você está vibrando. Agradecer pelas coisas ruins é sinal de que você reconhece que os sofrimentos diminuem nossos débitos do passado e queimam dívidas kármicas, te libertando e abrindo os seus caminhos. Isso se chama sabedoria. Portanto, seja grato, né? Então, é a mensagem de reflexão baseada no terceiro princípio aí do Reiki que a nossa amiga escolheu, que eu queria deixar aí para reflexão, agradecer pelas coisas boas e agradecer pelas coisas ruins também. Se veio de as coisas ruins, algum motivo teve, muitas vezes é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e até mesmo para a gente estar superando dívidas kármicas, nos libertando de alguma questão, de alguma pendência que a gente tenha trazido. E outra ponderação sobre a gratidão, vamos agradecer, gente, não só pela casa, pelo teto, pelo alimento, que eu acho que todo mundo que está aqui já agradece por isso, mas vamos agradecer por hoje eu passei a tarde com a minha filha e é por isso que eu quero agradecer. Hoje eu consegui conversar com uma pessoa que eu não falava há muito tempo e eu também sou grata por isso. Quando a gente deitar a cabecinha no travesseiro, fechar os olhos e ficar assim, ó, escaneando o meu dia, buscando um motivo para agradecer. E eu tenho certeza que é uma prática que vai agregar muito para o coração de vocês, vai ser muito positivo. Eu acho que a gente acaba até dando mais sentido a coisas que a gente não dava antes. É uma coisa que eu fiz com a Alice aqui em casa que foi muito bacana, que foi a caixinha da gratidão, até foi sugestão da Valquíria, que está assistindo aqui a live. E todo dia a Alice vai lá e escreve alguma coisa pela qual ela é grata, né? Pela qual ela está sentindo gratidão naquele dia. E aí depois a gente lê o que está escrito ali. E são coisas tão bacanas que no dia a dia passariam batidas. A gente não deu valor àquilo em algum momento lá atrás e hoje a gente vê como é importante. Então isso que você falou desse exercício de gratidão é maravilhoso, porque Eu adorei a sua ideia do potinho da gratidão. é muito Maravilhoso. legal, porque dá sentido a coisas que antes passavam despercebidas, a Passam gente não direto, dava né? exatamente. E
coisas pequenas, né? Coisas simples, mas como nós somos gratas, né? Eu sou super grata por você estar aqui hoje podendo fazer essa live com a E eu gente, tô esse grata por poder bate-papo, estar aqui. poder estar falando, porque até ontem você estava fônica, hoje de manhã você estava fônica, né? Tava com Então, muita dor. assim, Ardência, na então, verdade. Michele, gratidão por você ter estado aqui hoje, fazendo esse bate-papo, a gente conversar. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. E queria que você deixasse aqui o seu contato. E tem algum curso agora de Reiki marcado? Como é que está a sua agenda lá no Então, espaço? Reiki, obrigada, Ana, pelo convite mais uma vez. Obrigada, pessoal, pela participação, pela audiência. Né? Foi um prazer aqui a participação de vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só visitar meu site, Vou colocar aqui. www.misturadeluz.com.br ou no Instagram, vocês me acham no Instagram ou no Facebook, buscando por Mistura de Luz. Sobre o Reiki, no mês de agosto, né, que é o mês que a gente comemora o dia do Reiki, 15 de agosto, dia do aniversário do mestre Mikao Usui. Então, no mês de agosto, que já está chegando, eu vou fazer seminário de Reiki de todos os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Talvez o de nível 3 eu antecipe até para Ó, julho. marcado Então, na entram no agenda. site, fiquem de olho na agenda, que vai ser um prazer aí ajudar vocês, né? Ser facilitadora de vocês nessa jornada. Um beijo grande. Um beijo para você, Michele. Melhoras aí. Um beijo a todos. Obrigada.